Olá pessoal, então nossa primeira videoaula, vou falar um pouco aqui sobre as grandezas fundamentais da dinâmica, da mecânica, né? A gente já sabe o que são grandezas, a gente já sabe o que é mecânica, vamos só conhecer as grandezas que são mais importantes no estudo da mecânica, que é o que a gente começa a estudar para valer daqui a pouco, ok? Então a gente conversou um pouco em sala de aula sobre sistemas de unidade, especificamente a gente falou sobre o Sistema Internacional de Unidades, e a gente viu que é um conjunto de 7 grandezas que são tomadas como sendo grandezas fundamentais para a física. A cada uma dessas grandezas, então, foi atribuída uma unidade de medida, que no sistema internacional é chamada de unidade padrão, e para cada uma dessas unidades de medida foi então atribuído um símbolo, né? As 7 unidades de medida a gente já falou sobre elas também. Eu quero destacar especificamente essas 3 aqui, que é com elas que a gente mais trabalha quando se trata de mecânica, ok? Então, as grandezas fundamentais para a mecânica são o comprimento, que no SI é medido em metro, então qualquer coisa que se refira a um comprimento, a largura de algo, a altura de algo, a profundidade de algo, é um comprimento, e essa coisa vai ser medida em metro. E o símbolo para o metro é simplesmente M, não é MTS, não é MS, é M, minúsculo. A massa também é uma outra grandeza fundamental na mecânica, por definição do Sistema Internacional de Unidades. O nome da unidade de medida que a gente vai utilizar para medir massa é o quilograma. E o símbolo para o quilograma é o kg. Novamente, sem letra maiúscula, sem plural, ok? Não interessa se é 1 quilo ou se são 10 quilos. Na hora de escrever o símbolo é no singular. O símbolo não é uma abreviação. Por último, a terceira grandeza de extrema importância quando se fala de mecânica é o tempo. O tempo foi definido no sistema SI como unidade de medida, o segundo, e o símbolo para o segundo é o S. Muito bem? A gente usa essas grandezas como grandezas fundamentais, e a partir delas a gente deriva outras grandezas que são tão importantes quanto elas para o estudo da mecânica. Nós vamos falar inicialmente sobre instante e intervalo de tempo. Bem, então eu peguei aqui um episódio que não é um episódio muito alegre, mas é um episódio da história do esporte brasileiro muito importante, que foi a morte do piloto Ayrton Senna. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar no piloto Ayrton Senna. Viveu entre 1960 e 1994, morreu no mesmo ano em que o Brasil ganhou a 4ª Copa do Mundo da história. Pois bem, aqui eu tenho uns dados que estão relacionados à corrida em que o Ayrton Senna sofreu o acidente que levou à morte dele. O início da corrida foi às 14 horas, isso no horário de Brasília, né? O horário que a gente usa aqui no Nordeste. Esse instante em que a corrida começou, eu estou chamando isso de T0. Eu estou chamando o instante inicial da corrida de T0. Esse 0 aqui é justamente para mostrar que é início, certo? Então, T0 é uma anotação que a gente vai usar sempre que a gente quiser se referir ao instante inicial de algo. Então, como a corrida iniciou às 14 horas, o T0 dessa corrida foi às 14 horas. O acidente ocorreu, se eu não estiver enganado, quando a Ayrton Senna estava na 6ª volta da corrida, às 14 horas e 12 minutos. Então, se eu chamar o instante do acidente de T1, T1 foi às 14 horas e 12 minutos. Aquela coisa toda de chega helicóptero, chega paramédico, socorrem, tira do carro, leva para o hospital. Ele chegou ao hospital às 14 horas e 44 minutos. Então, o outro instante que eu estou marcando aqui, que estou chamando de T2, né? O instante posterior a T1, que é do meu interesse, eu estou chamando de T2, 14 horas e 44 minutos. E o horário em que a equipe médica divulgou a morte do Ayrton Senna, 18 horas e 42 minutos, eu estou chamando esse instante de T3, 18 horas e 42 minutos. Então, isso é que é a ideia de instante, é o momento em que algo acontece, ok? Mas perceba que para a gente poder definir o momento em que algo acontece, o momento em que a coisa aconteceu, é importante que a gente tenha definido bem claro quem é o momento inicial. Aqui a gente tem que o momento em que a corrida começou é 14, por conta disso o momento do acidente é 14 e 12, por conta disso o momento do socorro
da chegada ao hospital é 14h44, a morte é 18h42. Mas em um outro fuso horário, se por exemplo a gente tivesse num fuso horário em que a corrida tivesse começado às 10, o acidente não teria acontecido às 14h12, teria acontecido às 10h12, e assim em sequência. É muito importante que a gente tenha definido quem é o T0, qual é o momento inicial do evento que a gente está estudando. Então perceba que com os instantes, entre os instantes de tempo, entre o início da corrida, o momento do acidente, entre o momento do acidente e a chegada ao hospital, entre a chegada ao hospital e o horário da morte, existem intervalos de tempo, certo? E a gente representa intervalos de tempo pelo símbolo ΔT. Como eu disse no texto, o delta é uma letra grega, no caso aqui é o delta maiúsculo, que vai ser usado sempre que a gente quiser se referir à variação de algo. Como aqui eu estou querendo medir a variação de tempo entre o instante inicial e o instante final qualquer, então eu estou chamando de ΔT. A gente dá o nome de intervalo de tempo. Então perceba que o intervalo de tempo entre o início da corrida e o acidente, o intervalo de tempo, é o tempo final que eu estou considerando, né, que é o momento do acidente, e o tempo inicial, que é o início da corrida. Isso dá 12 minutos, 720 segundos. Você pode fazer a conta aqui em qualquer unidade de medida que você quiser. O intervalo de tempo entre o acidente e o horário da morte, né, perceba, entre o acidente e o horário da morte. Então, o tempo final, o instante final que eu estou considerando para calcular este intervalo aqui, o instante final é o horário da morte. E o instante inicial é o horário do acidente. Então, eu estou calculando o intervalo de tempo entre o T3 e o T1, que dá, se a gente olhar ali os dados que a gente tem, dá 2 horas e 30 minutos, que é o mesmo que 2 horas e meia, escrito na notação decimal. 2 horas e meia é o mesmo que 150 minutos, isso é o mesmo que 9.000 segundos. O intervalo de tempo é uma grandeza absoluta. O que significa isso? Não interessa em que fuso horário você estava, em que relógio você estava medindo isso, se você estava na Lua, se você está aqui, se você está em Júpiter, se você está assistindo pela televisão, se você estava assistindo pela internet, que nem existia na época. O intervalo de tempo marcado por todo mundo vai ser o mesmo, em qualquer um desses casos. Todo mundo vai concordar que entre o início da corrida e o horário do acidente foram 12 minutos. Todo mundo vai concordar que entre o horário do acidente e o horário da chegada ao hospital foram 32 minutos. Todo mundo vai concordar com isso. Então, o intervalo de tempo é absoluto. As pessoas podem discordar com relação ao instante. Como eu falei, para quem está aqui no Brasil, a corrida começou às 14 horas. Mas para quem estava em algum outro local, com outro fuso horário, a corrida pode ter começado às 13, pode ter começado às 12. Ok? Então, o instante não é absoluto. O instante depende de quem está marcando, de onde está marcando. Mas intervalo de tempo é uma coisa absoluta. O tempo passa igual para todo mundo. 12 minutos para mim são iguais a 12 minutos para qualquer outra pessoa no mundo. Isso é o que diz a física clássica. Ok? Bom, outras duas grandezas extremamente importantes dizem respeito à posição e deslocamento. Quando a gente vai estudar o movimento de um objeto, no caso aqui a gente está tratando de um movimento em linha reta, é sempre importante que a gente defina um referencial. Referencial é o que a gente chama de zero da trajetória, né? Quando você anda por uma BR, se você andar muito por uma BR, você vai encontrar em algum lugar da BR o marco zero, o local onde a BR começa, certo? Então, é mais ou menos fazer isso, é você escolher um ponto para chamar de zero, tá certo? Esse é o marco zero. E a partir desse marco zero, a gente costuma, então, marcar a posição dos objetos nesse trajeto a partir do marco zero. Aqui a gente dividiu o caminho que o objeto percorreu em espaços de 1 metro. E perceba que, tomando o marco zero como referência aqui, esse objeto está iniciando numa posição que está 2 metros atrás do marco zero. Por conta disso, eu digo que a posição inicial dele é menos 2 metros. Perceba que nós estamos usando a letra S para nos referirmos à posição, indexada aqui pelo número 0, para dizer que eu estou me referindo à posição inicial. Então, a posição inicial desse rapaz aqui é menos 2 metros. Quer dizer que ele está 2 metros atrás do ponto que eu escolhi como o ponto de referência, o marco zero. Então, ele se desloca numa determinada direção
E no fim ele está na posição 6 metros, que eu chamo de posição final, 6 metros. O deslocamento de uma dessas posições até a outra posição é simplesmente, por definição, o deslocamento é simplesmente a distância entre a posição final e a posição inicial. Vou até escrever aqui, deslocamento é simplesmente a posição final menos a posição inicial. Perceba que a gente vai ver que não interessa de fato quanto ele andou. Me interessa simplesmente a posição final e a posição inicial. Neste caso aqui, então, o objeto se deslocou 8 metros e é fácil de você ver. É só você contar daqui, começo até aqui, o fim. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5, 6, 7, 8 metros foi o que ele andou. Dando seguimento à coisa, então imagine a seguinte situação. Ele chegou na posição 6 metros e agora ele retorna até a posição 3 metros. Quer dizer que nesse novo percurso, a posição inicial dele, posição inicial é S0. Nesse novo percurso, a posição inicial dele é 6 metros. E ele se desloca até a posição 3 metros. Então, a posição final dele é 3 metros. Portanto, eu tenho aqui um deslocamento, que é posição final menos posição inicial, 3, posição final, menos 6, posição inicial. Então, você tem um deslocamento de menos 3 metros. O que significa o sinal negativo? Significa tão somente que o objeto andou no sentido contrário àquele em que as posições cresciam. As posições aqui nessa figura crescem para a direita e ele andou então para a esquerda. Quer dizer que ele andou 3 metros no sentido contrário à orientação da trajetória. É só isso que significa esse sinal negativo. Então, sempre que você tiver um deslocamento com sinal positivo, significa que o objeto está andando no sentido em que você orientou a trajetória, no sentido em que os números crescem. Se o deslocamento é negativo, significa simplesmente que ele está andando no sentido em que os números decrescem. Ok? Agora perceba que para o movimento completo, se eu considerar o movimento completo, a posição inicial dele, se eu considerar do começo até o fim, de vir daqui até aqui e depois até aqui, como um movimento só, a posição inicial dele foi menos 2 metros e a posição final dele foi 3 metros. Então, do começo até o fim, ele se deslocou posição inicial menos, posição final menos posição inicial. 3 menos menos 2 dá igual a 5 metros. Então, quer dizer que no balanço, no final das contas, depois de ir e voltar, ele ainda havia se deslocado sobre a trajetória 5 metros no sentido crescente, que é exatamente o que a gente vê aqui. 1 metro, 2, 3, 4, 5. Entre o começo e o fim, a posição dele ainda variou 5 metros. Ok? Então, fixe aí, deslocamento pode ser positivo, pode ser negativo. Deslocamento não é necessariamente a distância percorrida pelo objeto. Perceba que nesse caso aqui, ele percorreu 8 metros mais 3 metros. Ele percorreu 11 metros. Isso foi a distância percorrida. Distância percorrida não é deslocamento. Deslocamento é simplesmente a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ok? Bom, vamos lá agora falar de velocidade média. Velocidade média é uma grandeza que é utilizada na física para tentar nos dar uma ideia de quão rápido um objeto muda de posição, certo? Quão rápido ele muda de posição. Então, para ilustrar essa ideia, eu peguei aqui uma situação de uma viagem pela BR-304. Então, imagine que o início da viagem é às 7 horas da manhã. E o ponto de partida é no quilômetro 50 da BR-304. Mossoró. Em algum lugar em Mossoró. O ponto zero da BR-304 fica na divisa entre o Ceará e Mossoró, no caminho de Aracati para Mossoró. Então, quer dizer que a gente está saindo num local que fica 50 quilômetros depois do ponto zero. Certo? Então, a gente diz aqui, é como se fosse assim. Está aqui a estrada BR-304. Aqui é a divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, é o ponto zero. Aqui é o Ceará, aqui é Mossoró. E a gente está saindo daqui. E a BR anda para cá. Então, a gente está saindo do ponto 50 quilômetros. Logo, a gente diz que o instante inicial dessa corrida, dessa viagem, é às 7 horas da manhã e que a posição inicial do objeto
na posição 50 km. Então no trajeto há uma parada para o lanche. O horário dessa parada é às 9 horas da manhã. E o ponto da parada é no quilômetro 180 da BR-304. Então, a gente tem aqui o instante da parada, que eu estou chamando de T1, às 9 horas. E a posição da parada, que eu estou chamando de S1, porque corresponde ao instante T1, foi na posição 180 km. Bem aqui. Fora de escala, mas vamos supor que foi aqui. Perceba então que houve um deslocamento, né? Houve um deslocamento daqui para cá. O nosso veículo se deslocou da posição 50 até a posição 180. Se a gente usar então a definição de deslocamento, a gente vê que teve aqui um deslocamento de 130 km. Positivo, porque foi no sentido em que os números crescem. Da mesma forma, tem um intervalo de tempo entre o início da viagem e a parada para o lanche, que é um intervalo de tempo de 2 horas. Se a gente olhar para esses dois números com cuidado, a gente vê que o transporte se deslocou, em média, 65 km a cada hora. Não é isso? Se ele se deslocou 130 km em 2 horas, então ele se deslocou aproximadamente 65 km em cada hora. Então a gente diz que ele tem uma velocidade média de 65 km por hora. A forma matemática da gente representar isso é dizer que a velocidade média é a razão entre o deslocamento e o tempo. 130 dividido por 2. 130 km dividido por 2 horas dá 65 km por hora. Perceba que, como deslocamento é um comprimento e intervalo de tempo é uma medida de tempo, deslocamento pode ser medido com qualquer unidade de grandeza para medir comprimento. Pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser quilômetro, pode ser milímetro. Tempo pode ser medido em qualquer coisa que se usa para medir tempo. Hora, segundo, minuto. E velocidade média pode ser medida em qualquer coisa que relacione essas duas grandezas. Aqui está em quilômetro por hora, mas podia ser metro por hora. Né? Perceba que algo que percorre 65 quilômetros em 1 hora percorreu 65 mil metros por hora. Não é isso? Foram 65 mil metros por hora. 65 mil metros não são 65 quilômetros? Tá? Então você pode usar a unidade de medida que você quiser. As mais comuns são o quilômetro por hora e o metro por segundo. Se você quer transformar quilômetro por hora em metro por segundo, basta você transformar esse quilômetro em metro e essa hora em segundos. Tá? Não vou lhe dar bizu para você fazer isso não. Tenta aí. A próxima grandeza que nós temos que definir é a aceleração média. A aceleração é uma grandeza extremamente importante, porque ela mede a taxa de variação da velocidade. Ok? Então, se você tem um objeto que se move sempre com a mesma velocidade, tem um objeto que se move sempre com velocidade constante, isso significa que a aceleração desse rapaz é zero. Porque a velocidade dele não muda, e a aceleração ela mede isso. Quanto que a velocidade muda com o passar do tempo? Com que rapidez a velocidade muda com o passar do tempo? Né? Então, para a gente ilustrar o que significa aceleração, eu peguei aqui um episódio, um exemplo de uma corrida de 100 metros rasos. O instante da largada, que a gente está chamando de instante zero, que é o instante que os cronômetros começam a marcar. Então, instante zero, 0 segundos. A velocidade de todos os corredores é 0 metro por segundo. Está todo mundo parado nesse momento em que o reloginho é ativado. 2 segundos depois da largada, né, que eu estou chamando esse instante de T1, instante T1, 2 segundos depois da largada, a velocidade de um corredor mediano, aí, de um dos bonzão, mediano não, bonzão que está participando das provas de alto nível, a velocidade dele já é de 8 metros por segundo. 4 segundos depois da largada, ou seja, 2 segundos depois disso aqui, que eu estou chamando esse instante de instante T2, né? T2 é o instante 4 segundos, porque o ponto de referência dos tempos é esse aqui, né? A corrida começou aqui, 4 segundos depois, ele já está com a velocidade de 12 metros por segundo.
E no instante da chegada, T3, que é aproximadamente em 10 segundos, mais ou menos isso que a galera faz numa corrida de 100 metros, 10 segundos, a velocidade do corredor já é de 11 metros por segundo. Para você ter uma ideia, então, perceba que entre T0 e T1, ou seja, entre 0 segundos e 2 segundos, a velocidade do atleta variou 8 metros por segundo. Era 0, passou para 8. Então, você teve aqui uma variação de velocidade, né? Como eu mostrei no texto e nas situações anteriores, variação é sempre a final menos a inicial. Então, se eu pegar a velocidade final nesse intervalo menos a velocidade inicial nesse intervalo, eu vou ter que a variação de velocidade entre 0 segundo e 2 segundos foi 8 menos 0. Então, eu tenho uma variação de velocidade de 8 metros por segundo. Isso foi o que a velocidade variou, 8 metros por segundo, num intervalo de tempo de 2 segundos. Então, isso quer dizer que, em média, a velocidade desse corredor variou nesse intervalo de tempo aí, ela variou 4 metros por segundo a cada segundo que passou. Concordam comigo? Então, a gente diz que esse corredor desenvolveu uma aceleração média de 4 metros por segundo. Significa que a velocidade dele variou este tanto a cada segundo, em média. 4 metros por segundo pode ser escrito como 4 metros por segundo ao quadrado. Eu junto esse segundo de baixo com o segundo que está lá em cima, fica segundo ao quadrado. Então, não confunda aceleração com velocidade. Dizer que um objeto não tem aceleração não significa dizer que ele está parado. Aceleração é mudar a velocidade. Então, dizer que ele não tem aceleração significa dizer que ele não está mudando a velocidade. Quanto maior for a aceleração, mais rapidamente a velocidade dele muda. Então, se você tem um objeto que tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, significa que a velocidade daquele objeto está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo que passa. Tá? Outra coisa que é importante você observar também, preste atenção no último trecho da corrida, entre 4 segundos e 10 segundos. A velocidade era 12 e passou para 11. Então, nesse trecho aqui, você tem uma variação de velocidade de menos 1 metro por segundo. Isso significa que a velocidade dele variou para baixo. Ele diminuiu a velocidade em 1 metro por segundo. E ele fez isso em 6 segundos. Então, foi um momento em que o corredor simplesmente não conseguiu manter a aceleração que tinha, por questões de fôlego mesmo, de potência, ele foi perdendo velocidade e ele acabou com uma velocidade menor do que aquela que ele desenvolveu no meio da corrida. Certo? Então, aqui a gente teve uma aceleração média de menos 1 metro por segundo em 6 segundos. Então, isso dá aproximadamente menos 0,16 metros por segundo ao quadrado. Significa que, em média, a velocidade desse rapaz entre 4 segundos e 10 segundos, em média, a velocidade dele diminuiu 0,16 metros por segundo a cada segundo que passava. Ele foi ficando mais lento, 0,16 metros por segundo a cada segundo que passava. Ok? Então, era basicamente isso que a gente tinha para hoje. Bons estudos!